E aí, pessoal, boa tarde. Aqui no Rio de Janeiro é feriado hoje, vocês acreditam? O Webdite aqui tá vazio, todo mundo trabalhando, quer dizer, parte da equipe trabalhando no home office. Eu tô aguardando meu amigo Rodrigo. Cadê o Nutri Rodrigo? Pra gente começar uma live, agora um bate-papo sobre fisiculturismo. O Rodrigo que gravou com a gente um curso dentro do Webdite. Aí, gente, vou até ficar mais confortável aqui na poltrona do web. Rodrigo gravou com a gente um curso sobre fisiculturismo e agora vai bater um papo com a gente sobre o tema. Vou aguardar ele chegar aí, já deve estar chegando. E aí, pessoal, quem estudou hoje no Webdite? Quem já assistiu hoje? Vamos lá, vamos levantar a mão aí. Rodrigão, opa, aceitei ele aqui. Oba, fala, mestre. Já chegou. Tudo Como é que bom? Melhor agora, hein? Prazer. Deixa eu desativar os comentários, perguntas inbox. Rodrigo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado demais. Valeu. Meu amigo, separamos aqui 8 perguntas da nossa audiência para poder discutir contigo. A gente vai deixar aqui aberto também para as perguntas. O tópico é fisiculturismo. Por que você, falando de fisiculturismo, né? Porque você passou uma fase como você chegou a competir, você se dedica. Faz uma introdução para a gente. Eu acho que como nutricionista você já é reconhecido, não precisa, dispensa apresentações. Eu acho que a parte como esportista, como um praticante de fisiculturismo, talvez o pessoal não... Até porque você não divulga muito, né? Eu acho que vez ou outra você coloca ali sua vivência, mas parece que não é algo que você explora muito, mas que é muito importante para a prática clínica, né? Viver na própria pele. Não, eu também considero. Eu sempre tive contato por ter pacientes que competiam, então acho que o meu primeiro paciente foi em 2014, que ele ganhou o Mister Universo na época, e aí tive que estudar bastante sobre farmacologia desde aquele período, porque os esteroides anabolizantes estão presentes dentro desse meio, e entender também o porquê que as estratégias dietéticas saíam um pouco do padrão que a gente via como referência, como aquilo que a gente tem capacidade de aproveitamento, por exemplo, de injeção de proteínas, porque também esses cortes de carboidratos em momentos próximos de competições, entre outros pontos que eu fui tendo que ir correr além também do que os estudos poderiam proporcionar, até que em 2016 eu falei, pô, chegou a hora de subir no palco pelo menos uma vez, já que eu me considero, assim como acho que muitos, como você também, um atleta dos estudos, né? Eu amo estudar e eu não tenho todo o comprometimento de nichar para uma área em si, né? Eu gosto de estudar um pouco de tudo e por isso que eu acabo não fixando propriamente dentro do fisiculturismo ou mesmo da nutrição esportiva. Aí, em 2016 eu participei como Men's Physique, que é uma categoria de entrada para os homens, a categoria onde você não precisa ter um índice muito alto de muscularidade, nem tantas profundidades nos cortes, principalmente na categoria amador. E aí eu vivenciei algo que realmente contribuiu demais para a minha prática clínica, porque foi bastante difícil aliar toda a minha rotina com a necessidade de aumento de estímulos de exercícios, né? Mais treinos no dia, restrição calórica onde você não pode falhar, né? Entre outros pontos. E isso contribuiu demais até para o desenvolvimento da aula. E desde 2017 ou 2018 que eu comecei a apresentar essa aula lá na FAPS também, né? E essa aula foi sendo atualizada, essa aula Pro Webdite, ela é única, né? Não tem nenhuma outra que eu apresentei que tenha todo o conteúdo apresentado nessa aula, mas eu já venho ministrando em pós-graduações essa aula, que dá normalmente no final de semana, desde 2017, se eu não me engano. Que legal. Rodrigo, acho que a primeira pergunta que ficou aqui para a gente, para contextualizar a audiência, tanto o leigo quanto os nossos colegas nutricionistas, fisiculturismo, a gente sabe que é uma questão de opiniões, a gente tem
algumas opiniões aí que às vezes divergem, mas a gente não está aqui para criar uma polêmica. Eu queria, assim, ter um ponto de vista, né? Ter um ponto de vista como profissional, como pode chamar de ex-atleta ou ainda atleta. Fisiculturismo é um esporte? Ou é um hobby? É uma outra atividade? A gente pode dizer que é um esporte? Não, com certeza. É um dos esportes que mais exige do atleta, por conta que você precisa ser 100% em tudo que você for fazer. Caso contrário, uma pequena diferença te faz não estar dentro dos melhores. Todo mundo que busca competir, busca ganhar, né? E aí o fisiculturismo você precisa ter uma regularidade maior do que em outros esportes na alimentação, né? E uma assertividade, onde você às vezes precisa se restringir a certos alimentos, né? Restringir a quantidade de calorias exigidas todo santo dia. O treinamento também, você não pode deixar de fazer aquilo que tem que ser feito. Muitas vezes você precisa de 2, 3 sessões de exercícios aeróbicos no dia, mais o exercício resistido, que é a musculação. Então não tem como não dizer que esta modalidade, né, esta categoria, né, isso não é um esporte. Pelo contrário, eu acho que é um dos esportes também, coloca a parte clínica de vivenciar outros tantos esportes aqui para os pacientes, é um dos esportes de maior exigência do humano, né, do indivíduo, em relação ao comprometimento para que ele consiga ser um indivíduo bastante competitivo. Então, sem dúvidas, para mim é um esporte. Ele só não é olímpico, né? Que muitas vezes a gente associa esporte com aqueles que estão sendo apresentados nas Olimpíadas, porque também tem toda essa questão de dopagem. É um esporte que você ultrapassa a sua condição fisiológica em relação ao crescimento muscular, em relação à definição, por uso de recursos ergogênicos. E com isso você acaba não se enquadrando em padrões exigidos por comitês, como por exemplo o olímpico. Eu gostei de uma coisa que você falou aqui, eu anotei, tá? Quando eu olhar para baixo, que eu tô com a pranchetinha e a caneta na mão, tá? Sempre, sempre. Eu achei interessante quando você falou o atleta de fisiculturismo ele tem que ser 100% em tudo, né? Eu achei isso interessante porque em algumas situações a gente olha, até pouco tempo atrás, os nossos ídolos do futebol tomavam cervejinha na noite anterior da competição, né? Romário, o Bebeto não, mas o Romário, aquele pessoal, o Adriano Imperador, enfim, os caras eram atletas, mas não eram 100% em tudo. Aqui a gente tem, Rodrigo, duas fases, digamos assim, me corrija também, eu acho que a gente talvez possa incluir a terceira fase, que é aquela semaninha, aqueles dias do pré-contas, mas parece que a gente tem duas grandes fases do fisiculturista. Uma onde ele está buscando a massa, a muscularidade, o crescimento e tal, e a outra onde ele está... Uma ele está preocupado muito com o volume de ganhar, na outra ele está preocupado em dar forma melhor aquilo ali, né? E a gente pode dividir de off-season, cutting, como é que é? Quais são esses termos corretos que a gente ouve muito? Estou em booking, estou em off, quais são os termos, que fases são essas? Dá uma organizada nisso aí, nesse raciocínio pra gente. Né? Como é que a gente olha o fisiculturismo? Ele tem a periodização dele, né? Igual um atleta padrão tem a periodização. Então esse termo periodização ele vale para qualquer modalidade, mesmo que a gente não tenha isso claro como deve ser feito, como nós temos dentro da educação física, onde tem toda a programação de treinamento. Você precisa estar construindo músculos em pontos que foram observados que estão aquém daquilo que você precisa para a sua categoria, e normalmente isso é feito no período chamado de booking, que é um período que muitas vezes, quando possível, se inicia pós-competição, dependendo se não tiver outras competições próximas. Então, o melhor dos mundos é quando você tem um tempo de 3, 4 meses para realizar esse período de ganhos, que o booking é quando você aumenta de forma expressiva a ingestão de calorias, e com isso você busca, já observando o que foi apresentado nesse período de cutting, construir mais massa em regiões que você percebeu que, quando você tira toda a gordura, tira a água, ainda não estão ou proporcionais ou com a densidade de fibras musculares adequadas para o que a sua categoria exige.
E depois você começa a fazer um processo de eliminação dessa gordura que foi adquirida dentro desse período, e também da parte de retenção que é colocada mais para o final, que é o período de pré-contest ou de cutting, que normalmente dura em torno de 8, 12 semanas, pois os bookings de hoje em dia, né, de já há alguns anos, eles não perdem tanta qualidade, até também pelo uso de diversos recursos, para ter uma qualidade ainda controlada, e assim o atleta ele está, de certa forma, se precisar, pronto para em 4, 5, 6 semanas conseguir apresentar um grande físico para qualquer competição. Mas normalmente em 12 semanas, 16 semanas é o período que é mais comum para você se preparar da sua melhor maneira para chegar na melhor condição de definição e com a redução de retenção e apresentar o seu físico da forma mais adequada. E, mestre, eu queria só também agradecer pela oportunidade que você deu de ter a minha aula lá junto ao WebDiet. Eu ainda não divulguei, mas através dessa aula, por muitas pessoas que assistiram e comentaram e me marcaram o WebDiet, eu vou voltar para o cenário do fisiculturismo. Eu estava fora, né? Minha última parceria era com a Probiótica, e agora tem uma outra empresa que em breve eu vou estar divulgando. A gente assinou o contrato hoje e Olha que legal! Foi muito devido à aula, porque eles também assistiram de alguma maneira e gostaram do conteúdo apresentado. Então, através dessa oportunidade, outras portas estão se abrindo. Não, quando assinar, por favor, já avisa pra gente, manda a foto oficial que a gente vai botar ali na tela do WebDiet, na capa ali, na página de login, que eu acho que é legal isso aí. Pô, a gente vai ficar muito feliz com essa divulgação, Rodrigão, manda pra gente. Pois manda em off aí, eu quero saber da novidade. Mano, sim, mas já assinou? Já tá assinado? Recebi hoje, falta só eu devolver ele assinado. Então já está na mão, né? Agora, a partir disso, eu vou voltar a ter a oportunidade de palestrar sobre o tema e também já estamos estimulando a voltar a competir e certamente nesse ano aí eu volto a me apresentar também nos palcos e deve-se muito também a oportunidade de acreditar na aula, né, que eu já tinha, mas estava um pouquinho ali escondida, estava me desviando muito para outras áreas. E até o Instagram, daqui para frente, ele vai ter uma característica bem voltada para a nutrição esportiva, e o fisiculturismo vai ser um dos temas em maior destaque aqui dentro do que eu for abordar. Eu acho que você tem uma característica de ser muito polivalente, muito comprometido, você faz muito bem, você faz muito bem tudo que você se propõe, né? Eu acho que só faltou em um momento, eu acho que na tua carreira, assim, de você falar, não, cara, eu posso ser bom no que eu quiser, mas em tudo ao mesmo tempo eu acho que vai ser complicado. Eu acho que você precisou dar essa rodada, assim, quando eu te visitei aí, todos os detalhes, tudo teu muito bem alinhado, tudo com muita excelência, cada detalhe na tua sala, tudo, em tudo você usa excelência. Só que eu acho que em determinado momento, né, eu acho que pode ter caído a ficha e falar, cara, eu sou bom em tudo, mas em tudo ao mesmo tempo eu vou me desgastar demais. Né? E aí eu não vou conseguir comunicar isso porque você acaba se colocando um pouco acima da média e quem não acompanha de perto duvida, fala, pô, será que o cara é bom em tudo? E eu te falo, bicho, se você colar no Rodrigo, for acompanhar o que ele entrega de conteúdo, olhar a fundo a aula que ele dá, não olha a estética da aula, talvez o slide dele possa não ser bonito, os antigos, não. Mas, cara, se você olhar o que ele tá trazendo de conteúdo, o cara tá indo lá no fundo, velho. Ele não fica na superfície, não. Ele vai fundo. Mas aí, como as pessoas não estão habituadas elas não são fora da curva, elas duvidam de quem é fora da curva. Mas parabéns, cara, por você ter escolhido a nutrição. Vai focar mais na nutrição esportiva, não por não ter apresentado um bom trabalho, né? Como você sempre apresentou. Principalmente naquelas viagens da plenitude ali, sempre com temas muito legais. Agora eu vou fazer um resumo aqui para ver se eu anotei direito tudo que você colocou aqui para a gente. Tiveram uns pontos interessantes aqui da tua explicação, né? Você falou que tem essa fase do bulking. Eu achei legal quando você traz esse comentário, né? Que o bulking é a fase onde ela acontece depois da competição, que é o momento que você consegue olhar o músculo, né?
que o músculo está ali mais exposto. Você vai para o palco, olha, não, esse aqui, isso aqui não está bom, isso aqui não está simétrico, isso aqui não está bom, né? Aí você volta para trabalhar e ganha essa muscularidade toda no bulking. E você falou de um bulking mais limpo, foi isso? Que aí te permite secar de forma mais... Secar não, preparar o shape em menos tempo, né? Classicamente era de 8 a 12 semanas. E agora fazendo um bulking mais limpo ali, um acompanhamento nutricional, uma coisa mais ajustada, você consegue resolver esse shape em 4 semanas? 4 semanas às vezes acaba se tornando pouco. Vai depender muito da condição desse Na shape. verdade, você falou mais, né? Você falou 4, 6 aqui. Eu anotei, eu só peguei o menos. 6 semanas, né? Você consegue resolver? Sim, alguns atletas, dependendo da condição, porque muitos atletas ficam quase prontos o tempo todo. E muitos atletas já estão no seu limite de categoria. Se você pegar atletas pro, que são os que estão em mais evidência, são os que são mais acompanhados pelas mídias, são atletas que não têm muito mais o que ganhar de peso, eles precisam só redistribuir, corrigir um ponto ou outro, mas as categorias no fisiculturismo também têm limite de peso. Então, você tem que tomar muito cuidado com como é feito esse booking. Já iniciantes, normalmente precisam de grandes construções, e aí você vai precisar também de um tempo de booking maior e também de um tempo de cut maior, para que você consiga ali ter ganhos mais expressivos e também perder aquilo que não era desejado, mas de certa maneira inevitável, foi também ganhado nesse período. Show. Rodrigo, recomendação, eu estou lendo aqui, né, sequência de perguntas. Recomendação nutricional para fisiculturista é a mesma recomendação para um atleta de forma geral? A gente pode pegar ali os guidelines que falam de 1,6, 1,8, 2,0 de proteína por quilo de peso, ou o fisiculturista é uma estrutura diferente do que a gente olha aí no geral das recomendações para a maior parte dos atletas? Muda muito, não muda nada? Como é que é isso? Muda através das categorias, tem categorias, daqui a pouco a gente vai falar sobre o uso de esteroides, tem categorias que usam, outras que não. E aí? Muda bastante. Você não tem recomendação, né? Você tem referência daquilo que é feito e é organizado pela própria ciência, está na aula, onde eu mostro a distribuição em diferentes fases de preparações, próximo de competição, depois de competição, distante de competição. E aí você percebe ingestões de 4,4 gramas de proteína, mesmo que não tenha validação do benefício disso, mas é algo que é repetido, principalmente em fases de ganhos no bulking, onde a proteína que poderia ser reduzida, né, já que sabemos que, por exemplo, o carboidrato é um grande componente anticatabólico, que seria um pouco antagonista, subir o carboidrato, você poderia até reduzir um pouco da ingestão de proteínas, mas não por recomendação, mas por referência, a ingestão de proteínas ela fica super acima do que a gente tem como referência de capacidade máxima de estimulação, de síntese e redução de degradação para manter um balanço nitrogenado positivo. O carboidrato que ele acaba não passando muito de 7 gramas por quilograma de peso na fase de maior consumo, e sabemos que em esportes de endurance há indicações até de maior ingestão do que isso. E a gordura, que é o macronutriente que eu falo que é mais negligenciado ou menos necessário, e principalmente em fases finais de preparação, a gordura é bem reduzida. Haja vista também que se você tem uma certa dependência de produção hormonal através da ingestão de gorduras, seja ela saturada ou monoinsaturada, como há os externos, dos esteroides, você acaba não tendo comprometimento nesse sentido. E com isso, como é bem denso em calorias, gera pouca saciedade em comparação a uma proteína, um carboidrato rico em fibras, as gorduras elas acabam sendo bem mais reduzidas do que, de certa forma, a gente recebe de referência na hora da indicação da prescrição para a população em geral. Show. A quarta pergunta aqui, a gente também pode receber, quem quiser perguntar, é só apertar aí na caixinha, tá? Uso de esteroide é doping?
É Para doping, atleta não. de fisiculturista, não. Não, no fisiculturismo não. Não, Você né? até existem competições de fisiculturismo natural, mas que não tem visibilidade e, enfim, é algo que acaba existindo, mas acaba não tendo uma competitividade e um destaque em comparação às competições que realmente são acompanhadas e os atletas trabalham para estarem participando, como por exemplo na Copa do Mundo do fisiculturismo, vamos colocar assim, que é o Mister Olímpia. Você, enfim, não tem nenhum tipo de exigência de exames para avaliar se está utilizando ou não, porque é inviável e é uma realidade muito presente. Então, se fosse colocar as substâncias utilizadas, né, os recursos ergogênicos, esteroides anabolizantes androgênicos, eles são doping em outras modalidades, no fisiculturismo não. Tá. Agora, nesse cenário, quando a gente. Vamos falar dos atletas que fazem uso de esteroides anabolizantes. O que o nutricionista pode fazer? Como que é a intervenção nutricional, né? A pergunta é: há alguma mudança na conduta nutricional quando o atleta faz uso dessas substâncias? O que você chamaria atenção? É óbvio, Rodrigo, que numa live você não vai dar uma aula, porque a aula, inclusive, está no Webdite, está nas aulas de pós-graduação que você dá. Agora, se você pudesse chamar atenção para alguns itens, um item, dois, três, fica à vontade. Olha, eu chamaria atenção para isso. De 10 itens, eu chamaria atenção primeiro para esse. Os outros 9, vocês me acompanhem e vejam os outros 9. Pra, também, às vezes a gente joga uma bomba na mão do entrevistado, né? Fala, pô, aí você vai falar, bicho, eu preciso de 5 horas para responder isso, né? Há alguma mudança na conduta nutricional? Óbvio, né? Tem mudança. Não dá para falar de todas. Se você quiser trazer uma, duas ou um exemplo para ilustrar para a gente. Tem, por exemplo, um ponto que é pouco falado e tem a base científica mostrada na aula, que é a ingestão de gordura próximo da administração, da injeção, da ingestão de esteroides anabolizantes e o impacto que gera na área sobre a curva, na biodisponibilidade do fármaco. E tem o estudo que está apresentado na aula do WebDiet, mostra que uma refeição prévia de 800 calorias, sendo ela 30% de gordura, interfere diretamente no pico e também na área sobre a curva, né, no quanto essa testosterona vai ser disponibilizada, né, biodisponibilizada. Então é um ponto que chama atenção, que a gente não tem clareza se isso se repercute em melhores resultados de ganho de massa muscular, mas que interfere na cinética, né, da testosterona, isso já é evidenciado e é um possível diferencial. Tem estudo trazendo também a associação do uso concomitante de oxandrolona com cafeína e o quanto isso aumenta a biodisponibilidade da oxandrolona. Volta só para a gente pegar aqui para ver se eu não anotei errado. Uma refeição com 800 calorias, sendo 30% de gordura, é isso? Exato. O estudo ele comparou a refeição com 800 calorias. Foram 5 grupos, se não me engano, ou 6. Deixa eu contar aqui. Primeiro, jejum. Segundo, 10%. Terceiro, 20%. Quarto, 30%. E quinto, 5 grupos, 50%. De 30 para 50 não houve alteração na biodisponibilidade. Todas as refeições com 800 calorias. De 10 para 30 houve, de 20 para 30 houve em relação à biodisponibilidade. E de jejum também houve uma diferença significativa. Então, o que eu quero colocar é que parece que se você tiver um cuidado em relação ao momento de administração do esteroide que for utilizado, com também uma combinação de uma refeição densa em calorias, principalmente com uma quantidade de 30% como mínimo de gordura presente, você pode ter um melhor aproveitamento do fármaco. Excelente. É possível ser fisiculturista vegano? Olha que legal. Eu fiz uma preparação só para também vivenciar à risca uma alimentação vegana no final do ano. Que eu estava até pensando em fazer uma competição no início desse ano, mas posterguei um pouco mais. Como é que foi, então? Eu iniciei o projeto de alimentação vegana, vou trazer um pouco do meu caso, depois eu conto
de outros que já são veganos e estão em competição. Iniciei com 11% aproximadamente o projeto, terminei com 7%, isso em 60 dias. Fiz uma alimentação 100% vegana durante todos esses dias, como um objetivo de experiência própria, e é possível, né? A minha não era nem dúvida que eu tinha certeza de que se houvesse uma organização e um cumprimento dessa organização, eu teria um resultado muito significativo, tão quanto com uma dieta onívora. Então é possível sim, só que você fica ainda mais restrito no meu ponto de vista, porque a minha alimentação era basicamente 3 doses de suplemento vegetais por dia, eu consumia tofu, proteína texturizada e lentilha 2 a 3 vezes no dia, e eu não poderia colocar quase nada além disso, porque eu estava em restrição calórica com uma dieta vegana, buscando uma dieta ainda hiperproteica, batendo em torno de 2,4 gramas de proteína por quilograma por dia. E é possível você conseguir um físico, não a, quem sabe, um nível pro, porque acredito que é um ponto dificultador, sim, mas para você atingir um físico que esteja com uma condição, dependendo da sua muscularidade, para entrar numa competição amadora, regional, é viável. Tem atletas que não são os destaques das suas categorias, que têm um padrão vegano. Você tem atleta Men's Physique, até mesmo o Open, que é aquele que tem um peso acima de 96 quilos. Então, é possível sim, mas minha opinião é que é mais difícil, mas que é possível Sim, a tua fala ela tá muito bem contextualizada, Rodrigo. Não precisa ficar com receio, porque a gente está dentro do contexto de um esporte onde a base do esporte está em massa muscular acima do que é fisiológico. A gente está falando do que está acima do fisiológico. Quando você diz que é difícil, você não está falando que para um indivíduo como eu, como 99% da população, que é difícil ser vegano. Não é isso que você falou. Você falou, para esse nicho, para essas 150 pessoas, para essas 1000 pessoas no mundo que praticam o esporte nessa categoria, é mais difícil. Você está falando para... Você não está falando nem para um número que a gente consiga gerar estatística em cima disso. Você está muito nichado. Você está falando para os caras da categoria... categoria Pro, você colocou, cara, é complicado. Mas Tá seria contextualizado. lindo. Todo mundo entendeu. Não vai ter recorte dessa live. Ninguém falou, o Rodrigo falou que vegano é... Não, pô, peraí, calma. E seria... Assim, temos referências de que dietas veganas reduzem risco de doenças cardiovasculares, que infelizmente com os abusadores de esteroides é uma realidade. O risco às vezes é 3 vezes maior, tem estudos que trazem riscos maiores do que essas 3 vezes. Você tem também uma expectativa de redução de HDL com os esteroides, aumento de LDL, e uma dieta vegana já é contra-regulatória nesse ponto, né? Poderia trazer benefícios nesse sentido. Então, teria vários pontos favoráveis, mas também para trazer a realidade da prática clínica, para que todo mundo consiga utilizar dessas informações da melhor maneira possível, dependendo do quadro. Se for um resultado estético, bonito, onde agrade todos que estão ao seu redor, você consegue, com padrão vegano, ter grandes resultados. Dependendo do nível de competição, eu acredito que é uma certa limitação, sim. Tá. Dependendo do nível de competição. Então, você está dizendo que alguns competidores, ok, inclusive é positivo, por conta da questão do risco cardiovascular, que a dieta vegetariana ela tem uma característica de ter um efeito protetor grande para essa população que sofre com um risco aumentado, né? Você até colocou 3 vezes maior. 7ª pergunta da nossa live é: pensando no preparo do atleta ali no período de finalização, suplemento para ajudar nesse momento, período de finalização do atleta. Muitos atletas utilizam alguns tipos de diuréticos, às vezes até baseados em ervas e fitoterápicos, além de medicamentos. E aí a nutrição, como prescritor, poderia, para aqueles que têm a capacitação, entrar dentro desse cenário e contribuir com recursos que pudessem reduzir o líquido chamado intersticial, né, aquele líquido subcutâneo.
Também o ajuste na modulação do carboidrato é muito recorrente de ser feito, onde você faz uma depressão seguido de uma supercompensação. Na aula do Web Diet eu mostro até um cálculo de referência de como isso é feito, não só da parte de redução e depois supercompensação de carboidratos, mas também da hidratação, que aí a nutrição ela realmente faz grande diferença. Cada vez mais quem acompanha o mundo do fisiculturismo acaba ouvindo que aquele atleta perdeu por fazer errada a sua finalização. E está muito associado a como ele compensou a ingestão de carboidratos, como ele distribuiu a ingestão de sal, como ele também colocou em conjunto a hidratação para que ele ganhe o volume que ele precise, mas não perca a qualidade que também é necessário. Então, incentivo para que todos que não assistiram a aula ainda não corram já para o final da aula, mas a aula tem uma cronologia, né? Então, onde eu faço a apresentação do fisiculturismo, a gente começa com o booking, depois cutting, e a finalização onde eu passo detalhadamente. Legal. Vamos ver se a gente bloqueia isso aqui no Web Diet ali, para o cara não conseguir ir para o final, hein? O que o pessoal mais quer saber é realmente essa parte de finalização. Eu Não, acho que tem que aprender tudo, né? Senão... fica faltando, né? Se você pegar só um trecho, o restante às vezes... É interessante. Por que é interessante a gente discutir? Você fala, pô, pilotar um avião. Você chegar num avião ali com um pedaço de papel desse aqui, você consegue anotar todos os procedimentos para decolar o avião. Você decola. Ó, flaps na posição tal, o cara vai te dar a V1, que é a velocidade que você pode arremeter. Depois de V1, você já não pode mais parar o avião. Se tiver alguma pane, você vai ter que voltar. Não dá para puxar os freios de emergência. Você consegue, numa folha de papel, decolar o avião. Agora, se passar um passarinho na tua frente, se tiver uma nuvem, um acúmulo de nimbus na tua frente, já era, o avião vai cair. É verdade. Olha Se for tudo perfeito, você decola. Agora, pousar já é outros 500. Você já tem o vento de cauda, você já tem vários problemas. Agora, decolar o avião, qualquer um decola. Pega um manualzinho e decola. A questão de aprender, de olhar ali do começo, entender todo o cenário, é para você saber. E quando não é assim? E se? E se? Essa é a questão. A última pergunta que... perdão. Imagina. Não, eu queria, aproveitando essa deixa, colocar que até no início da aula, propriamente, uma das perguntas que eu acho mais intrigantes que foram colocadas é mesmo treino, mesma dieta e resultados diferentes. A relação do somatotipo, né, que é muito falado no fisiculturismo e que realmente tem embasamento científico. E aí que às vezes você se depara com um quadro onde, poxa, tudo que aparentemente deveria ser feito está sendo feito, só que o resultado que é esperado não está sendo conquistado. E se você não assistir, né, e não tiver a compreensão de que isso realmente pode acontecer, você pode se frustrar, né, ou pode frustrar o seu paciente. E aí você vai ter também, dentro da apresentação, alternativas para que você saia bem disso, né? Então é muito importante realmente, porque nem sempre tudo sai do jeito que você imagina que iria sair, né? E aí você precisa entender que o termo individualidade biológica, que é muito destacado, é uma realidade, mas é legal entender um pouco mais de como isso acontece. Eu acho que pode se criar até um novo termo, né? A realidade da individualidade, que todo mundo fala individualidade é igual cabeça de bacalhau. Ninguém nunca viu, porque a dieta sai tudo igual. Acho que tem que falar mais na realidade. Rodrigão, última pergunta aqui, né? Eu já vou abrir os comentários para a gente fazer a despedida aí da galera. Fala em relação para você colocar para a gente aqui hidratação, meu amigo. Hidratação, as fases de hidratação, acho que é o mais difícil aí, né? A hidratação, você acaba naturalmente trabalhando com a margem mais alta de um indivíduo ainda considerado eutrófio, de forma geral, que é 50 ml por quilograma de peso corporal. Isso, os atletas gostam muito de estar se hidratando, então é comum eles não carregarem garrafas desse tamanho, né? Carregarem garrafas de 1,5 litro e consumirem aí, além às vezes do que a referência pede.
para a fase de finalização, aí tem um cálculo muito bom, que está na aula também, que se você respeitar aquele cálculo, onde 3 dias antes, 2 dias antes, no dia de competição, no momento pós-pesagem, você utilizando que a quantidade ultrapassa muitas vezes 100 ml por quilograma de peso corporal para você hiperidratar, né? E às vezes você reduz a 10 ml quando você quer ali fazer a finalização dessa fase de alteração da hidratação. Então, nesse período final é onde tem uma boa modulação, um período muito próximo da competição, que a gente chama de peak week, né? Na semana pré-competição já é um momento ali onde tem que ter bastante atenção. Mas, de forma geral, colocando um raciocínio de 50, 60 ml por quilograma de peso, é mais ou menos o que acontece na prática. Beleza. Rodrigo, 40 minutos de live, a gente passou aqui por 8 perguntas, você esclareceu muito bem tudo aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma anotação minha aqui. Não, acho que você entregou tudo para a gente. Você quer fazer alguma complementação, trazer mais alguma apresentação do seu conteúdo? Você está colocando alguma coisa no ar agora? Algum curso, algum projeto no curto prazo? O que você quer trazer de recado? É bom que já fica gravado aqui para gente. Que legal. Então, primeiro, eu me lembro de um slide lá no Rio que você, ao ver minha aula, você comentou que era um dos slides, de certa maneira, mais simples de introdução, que é onde eu colocava no centro que o nutricionista ele precisa entender de farmacologia, de medicina, né? Precisa entender de educação física, de psicologia, e esse slide chamou a atenção e ficou marcado para mim o seu feedback. E na aula apresentada, eu começo, como quase todas as aulas, eu começo com esse slide, porque as aulas também elas abrangem um pouco mais do que propriamente intervenções nutricionais. Tanto que eu evito, pode ser que eu mude daqui para frente, né, em colocar estratégias nutricionais para o fisiculturismo propriamente, né, eu acabo colocando estratégias eficientes, porque eu preciso conversar com o meu treinador, né, ou o treinador do meu atleta, entender o que ele está realizando, eu preciso entender dessa farmacologia, e isso vale para um paciente diabético, para um paciente com câncer, para um paciente com hipertensão, né, eu vejo... ou assim, eu imagino, né, porque eu não acompanho propriamente o atendimento de muita gente, que muita gente anota e não vai buscar ter um pouquinho de clareza sobre quais são as interações com esses medicamentos, quais são as ações que esses medicamentos podem proporcionar. E foi assim que eu sempre gostei de atender, né? Então eu incentivo com que façam desse jeito se fizer sentido para você também, é claro, né? Que é uma forma de você se sentir um pouco mais a par de tudo que é feito. E quando você fala de atleta, normalmente você tem uma integração. E principalmente se você pegar atletas de grandes resultados, você vai ficar no seu quadrado, respeitando quais são as suas orientações, mas é importante tentar entender com o máximo possível de profundidade o que os outros profissionais que acompanham esse atleta estão fazendo. Então, por isso que na aula eu trago um pouquinho sobre o treinamento, né? Então, até alguns pontos bem interessantes sobre variações de pisadas e qual que é a interferência na estimulação daquele grupo muscular, por exemplo, de uma panturrilha, se treinos distribuídos ou full body, né, que é um pouco de tudo todos os dias, podem trazer resultados menores ou maiores. E incentivo também com que outros profissionais, né, se fizer sentido para você, busque também informações complementares além das intervenções dietéticas, vamos se dizer. Eu gosto de fazer uma analogia, Rodrigo. Eu gosto muito de aviação e também sou muito... gosto bastante de analogias. Você já reparou, ou se não reparou, passe a reparar. Na maior parte dos voos, principalmente em voos internacionais longos, quando você cruza oceanos e tudo mais, sempre um dos pilotos ele faz uma inspeção visual da estrutura da aeronave. Você pode reparar no embarque, ou voos mais longos, até voos nacionais mais longos, não confunde, né? Que sempre entram os carinhas de casaquinho amarelo no avião, aqueles são os caras da manutenção. Mas você vai ver que
tem sempre um piloto que desce com aquela, coloca aquela jaquetinha, vai com uma lanterninha na mão. Quando a gente faz acesso remoto de ônibus, a gente consegue algumas vezes observar isso. O piloto vai lá fora com a lanterninha, olhar toda a estrutura, toda a fuselagem por baixo do avião. Quer dizer, ele não vai consertar o avião, ele não é engenheiro aeronáutico, ele não é um mecânico, né? Ele não tem essa habilidade, mas ele vai lá olhar. Ele vai visualmente, vai lá para alguma coisa daquela estrutura ele conhece. Se ele olhar um buraquinho e estiver faltando parafuso, ele não sabe o que aquele parafuso faz, não sabe como é que aperta, qual o nome, qual o tamanho, qual a ferramenta que usa, mas ele sabe que está faltando um parafuso ali. Tem alguma coisa errada naquele negócio. Ele vai olhar o exame, ele vai falar, não, isso aqui está errado. Isso aqui não está bom. Ele vai olhar uma composição corporal depois de 2 semanas de treino, vai falar, cara, não está mudando. Tem alguma coisa errada. É uma visão global e para você poder conversar com os outros profissionais, né? Para você interagir. Senão você recebe a informação, é a mesma coisa que você ler um livro ou escutar um áudio de uma língua que você não conhece. As pessoas vão falar com você, você não vai entender nada. O médico te liga para dizer que está acontecendo uma coisa, ou você fala com o treinador está te pedindo uma intervenção nutricional porque o atleta está numa determinada fase, você não está entendendo nada. Você não sabe o que o cara está falando. É verdade. Está em mudo, está em modo mudo. Você está assistindo um vídeo em mudo. Você não interpreta nada porque você não entendeu nada. E é importante, né? Muito obrigado. Agradeço mais uma vez a oportunidade de ter o meu conteúdo lá. Já fez a diferença na minha carreira. Eu estou muito feliz. Primeiro por estar sendo visto lá, né? Quantas pessoas falando, pô, olha, Gabi, o Webdiet, olha quem apareceu. Cara, isso aí não tem preço, né? É legal, né? Muito legal. Agradeço. Mas o Webdiet é nosso, né, Rodrigo? É uma coisa que eu falo com os meus amigos, assim, muita gente, cara. Quando a gente começou o Webdiet em 2016, o Rodrigo, meu sócio, ele é mais caladão, ele é mais na dele. Para ele aparecer, meu amigo, é um parto. Ele, ao contrário de sócio que é vaidoso, que um quer aparecer mais que o outro, a briga aqui na empresa é para ele aparecer. Ele odeia. Se virar a câmera para ele, ele apareceu uma vez no stories do Webdiet, no aniversário de 5 anos, uma única vez. No aniversário de 5 anos. 5 anos depois que ele fundou a empresa comigo, junto comigo, ele apareceu. 5 anos depois. Vamos lá. Lá no início, muita gente riu, muita gente fez pouco caso, muita gente não deu apoio. A gente tinha 10 assinantes, 15 assinantes. Nosso escritório tinha que revezar horário dos funcionários, éramos 4. Tínhamos 3 mesas. Caramba. E teve muita gente que acreditou, muita gente que abriu a porta, que me ouvia falar, você foi um deles, porra, eu tô com um sistema aqui, rapaz, isso aqui é bom pra caramba. E no começo ainda e tal. Então, eu tô aqui sentado perto dessa marca aqui. Tem tua assinatura aqui em algum lugar, né, cara? Porque você acreditou nisso. E é muito feliz você estar ali dentro do Webdiet, que você sabe que não é uma coisa da boca para fora. Você sabe que você está em casa. Quando a gente falou do conteúdo, foi na hora. E tudo que você precisar de mim, você tem que ligar para a gente aqui. Você é querido, você é bem-vindo, porque você ajudou a plantar. Você estava ali torcendo, você estava na torcida, vai que vai dar certo. E agora que a gente chegou onde a gente chegou, isso aqui é a tua casa, a extensão da tua casa. O dia que sair a assinatura do contrato, pode dizer lá para a empresa de marketing, falar, não, eu vou disparar um e-mail aí, quase 150 mil e-mails, porque eu sou ajudei a fazer o Webdiet lá, e eu sou chegado lá do pessoal, e a gente vai disparar um e-mail no dia da minha contratação aqui. Vamos embora, mandar para toda a nossa base, vamos estampar lá na capa do Webdiet o dia dessa assinatura, para ver, entendeu? Porque é nosso, cara. O Webdiet é nosso. É para ser bom para a gente. Né? Então, você é super bem-vindo aí. Tudo que você precisar da gente. Quando tiver conteúdo teu de curso, o que for, eu vou pedir para o pessoal pegar material teu para a gente repostar aqui dentro. Enfim, você está em casa. É autêntico, é genuíno, tá? É genuíno. Obrigado. Eu sou muito grato. Eu sou. Você, né, e falo vocês, que são vocês, mudaram o cenário da nutrição e colocaram uma necessidade de todo mundo evoluir muito mais, só que vocês já estão muito evoluídos, então é incomparável, né? Então é muito bom. Assim,
incrível o trabalho realizado. E a gente vai conversando também, tem alguns outros pontos nesse período interessantes de partilhar com vocês, do tamanho da referência que vocês viraram, e até tive alguns momentos ali de outras pessoas querendo desenvolver, me chamando para participar de outros, e eu falava assim, tem que ser algo nesse nível, porque não tem como não ter o melhor software como alguma referência, e o pessoal já desistia, porque falava, não, desse jeito é inviável, é muita coisa desenvolvida, então parabéns, a nutrição agradece e que a gente possa crescer ainda mais. Obrigadão, Rodrigo. Tamo junto. Tô curioso. Me manda um inbox aí manda um WhatsApp para eu saber da novidade aí. Te mando. Fica tranquilo que eu não vou repostar, não, até você assinar. Pode deixar. Boa noite para todos. Valeu. Boa noite. Abração. Fica com Deus. Obrigado. Tchau, tchau. Agradeço.